Bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus. Um abraço para todos vocês aí. É sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada. Igualmente, Andréia, bom dia. Andréia, a gente acabou de exibir o vídeo da aula, do esculacho do Haddad no Nicolas, né, ontem, na audiência que ele participou. E assim, a gente estava falando como que a diferença, né, de um Haddad que vai lá falar, né, com esses caras, Jordi, Nicolas, o Marco Feliciano, que ficaram gritando fujão, fujão, como que vai avançar nesses debates tão importantes do país num ambiente desse? Aquilo ali é para jogar para a plateia, né, gente? Aquilo ali é para fazer o cortezinho, o videozinho e jogar para a plateia lá. Lacrou, não sei o quê. Aí ele joga só a parte da mentira, né, da desinformação, do rombo de 23 bilhões em 2023, né, o que foi o primeiro ano do mandato aqui de Lula, mas eles não contam que esse rombo veio para pagar dívidas dos rombos que Bolsonaro deixou durante o seu mandato. Então, assim, eles não têm compromisso com a verdade, eles não têm compromisso com a política, eles não têm compromisso com a democracia. Eles estão ali para fazer do Congresso Nacional um picadeiro, um showzinho, um espetáculozinho barato para soltar o seu opioide aí para as pessoas, através dos cortes ridículos que desinforma, que propaga ódio, mentira e muita desinformação. É isso que eles querem. Aí como é interessante que como eles não têm como combater, né, a mensagem ali que estava sendo mostrada pelo Fernando Haddad e tudo, aí o que eles fazem? Eles começam a ir para cima e tentar desestabilizar o mensageiro. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem aqui nas redes sociais, é isso que eles fazem no Congresso Nacional. E a grande pergunta que fica, até quando? Até quando, né, os presidentes das casas do Congresso Nacional vão aceitar um tipo de situação dessa? Que de política não tem nada, isso não é política. Isso é molecagem. Como o próprio Fernando Haddad disse, isso é papel de moleque. Até quando isso vai ser tolerado, gente? É uma vergonha. E quando eu lembro, viu? E quando eu lembro que a gente está pagando quase 47 mil reais de salário para essa palhaçada que eles fazem dentro do Congresso Nacional, me dá uma revolta tão grande, porque assim, a gente está pagando a conta por uma vergonha dessa aí. Lamentável. Fora os 60 bilhões de emendas, né? Isso. Que é outra situação, né? Grave. Essa situação das emendas. É, gravíssimo. Fala, Sinara. Não, eu ia falar para a Andréia, né, que ela falando quando é que um presidente da casa vai fazer alguma coisa. Gente, ontem o Hugo Mota atacou o projeto do Haddad falando: não estou na presidência da Câmara para servir a projeto eleitoral de ninguém. Então, assim, a gente não é para ter esperança em relação a esse Hugo Mota, né? Um cara que fica o tempo inteiro, uma hora agrada o bolsonarismo, outra hora agrada o governo, né? Regateando claramente, né, Andréia? Hugo Mota, assim, a gente pensa que não pode piorar, né? Quando a gente tem um antecessor como Arthur Lira. Mas pode piorar, por incrível que pareça. E pode piorar muito. Porque o Hugo Mota, ele tá com algum problema. E eu acho que eu sei qual que é o problema dele. Porque uma hora ele fala uma coisa, ele deu entrevista coletiva, gente, junto com a Haddad, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para falar que estavam ali, que realmente não ia mexer tanto no IOF, mas que ia ali virar mais para tributar mais as bets, os super ricos e tal, e que podia ser e tal, papá. Aí no dia seguinte, já mudou de ideia. Já disse que não, que não é bem assim. A mesma coisa da Carla Zambelli.
que a Carla Zambelli foi condenada, né, condenação definitiva, então que a gente vai, então, só homologar aqui a cassação dela, né, e tal e coisa, tal. Aí, de repente, no outro dia, ele, não, eu vou passar para o plenário analisar se realmente, né, tal e coisa que é inconstitucional, que não dá para ele fazer isso. Mas, enfim, então ele está mudando de ideia, só que tem um porém. Concomitantemente a esse vai e volta do Hugo Mota, coincidentemente, o ministro Flávio Dino deu uma nova decisão sobre as emendas. As emendas da saúde, que o Dino percebeu, pelo que tudo indica, uma maracutaia, de um tal de emenda paralela da saúde, que é uma forma de burla da lei que foi aprovada ano passado, uma lei complementar pelos próprios parlamentares para dar rastreabilidade, transparência e moralidade no tratamento das emendas secretas, e parece que criaram uma figura exótica, numa tal de emenda paralela da saúde. Então, talvez está justificado esse vai e vem, essa mudança. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Talvez seja para mostrar poder e mandar mensagem, ora para o Supremo Tribunal Federal, ora para o próprio governo. Porque a gente sabe muito bem que a maioria do Congresso Nacional hoje defende as elites. Defende as elites. Que o governo está tentando taxar. Taxar é a forma que a gente fala, mas é criar uma forma de tributação progressiva. Cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. Trazendo justiça fiscal, justiça dentro do campo tributário. E parece que, de repente, tudo virou de pé de cabeça, do coisa e tal e coisa. Por quê? Porque eles estão protegendo alguém. O governo precisa economizar. Mas aí, a Câmara de Deputados Federais criou quantos cargos para deputado federal agora? Que vai custar, no mínimo, 64 milhões. Aí agora o Hugo Mota também fala que vai poder acumular. Ele faz a proposta do deputado federal poder acumular o salário com a aposentadoria. Nossa. Eu não estou entendendo mais nada aí. Você sabe é para economizar ou não é para economizar? Eles estão... É para gastar menos e cobrar mais de quem? Esse é o problema. Eles querem que corte na saúde, na educação, nos benefícios sociais. E quer que a galera do jatinho, da mamata, dos privilégios, do toma lá da cá, continue do mesmo jeito. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é a falácia e hipocrisia para enganar as pessoas, dizendo que estão defendendo os interesses dos mais vulneráveis. Por quê? Porque ano que vem tem eleição. E a maioria do povo brasileiro, mais de 80% é pobre. 1% super rico. E 20% mais ou menos a classe média. Então, assim, a classe média real, né? Eu não estou falando dos... Os que se acham classe média, né? Do pobre metido a besta. Mas, enfim. Então, e pelo amor de Deus, gente, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, porque as máscaras dessas pessoas têm que cair. Aí, daqui a pouco, você vai nas redes sociais de alguns, tipo o Nicolas Ferreira, Jordi, eles estão falando que estão defendendo o povo. Que estão defendendo os trabalhadores. Ô, Andréia, falando nessa política de cortes, né? Hoje tem um editorial do Globo tratando exatamente disso. Veja, deixou de ser depois que o Armínio Fraga fez deu aquela entrevista onde ele sinaliza que os cortes precisam começar por baixo, ser feitos pelo andar de baixo, e propõe um corte de 6 anos de reajuste de salário mínimo no Brasil, pelo menos, né? A mídia como um todo também entrou nessa. Quer dizer, nós temos hoje um problema que vai para além dos extremistas de direita e da bancada do Centrão. Parece que tem um consenso também nesse setor médio empresarial brasileiro e nos grandes veículos de comunicação
de que nós precisamos fazer cortes na miséria, na pobreza. Cortar de quem não tem de onde cortar, gente. É Eu acho interessante. que o Haddad deu a senha ontem, só desculpa te interromper, Uhum. André. Na hora que ele fala, não vamos discutir os super salários, não vamos discutir taxação de grandes fortunas, só que o governo não está incorporando isso. Se não for para esse enfrentamento, fica muito fácil para o lado de lá. Né? Falar, não vamos taxar grandes fortunas e não vamos cortar os super salários. E nem as aposentadorias de militares e juízes absurdas. Militares e juízes. Quer dizer, não. Só que o Haddad fala, mas é assim, uma frase solta no ar. Não existe uma organização dentro do governo, a partir de uma política de comunicação, inclusive, para que isso seja a pedra de toque do confronto que a gente vai precisar fazer, inclusive, para reeleger o Lula, na minha opinião. Não sei se você concorda. Cara, é muito interessante, sabe? Porque é o seguinte, no Congresso Nacional hoje, a maioria é centrão. Se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Que ali, grande parte ali, defende quem? A elite brasileira. Uma outra parte é os extremistas. Os extremistas, eles não querem saber de nada, eles querem saber se você for contra o governo, ele está com você. Aí junta o centrão, se gritar, pega ladrão, e junta os extremistas golpistas. Eles são maioria absoluta no Congresso Nacional hoje. E a minha opinião, eu vou dar a minha opinião para vocês, tinha que ser encarado super salários, não só do judiciário, tem super salário no executivo, a questão dos militares tinha que ser encarado, até para servir de exemplo, para poder realmente fazer com outros setores da sociedade. Se Lula tentar fazer isso, eles derrubam Lula. É a maioria. Cara, quando eu vi Hugo Mota dando andamento à resolução que tentou suspender, que suspendeu, foi aprovada, que suspendia a ação penal 12.100 do núcleo crucial dos 34 que tinham sido denunciados pelo PGR, absolutamente inconstitucional. Totalmente inconstitucional. E mesmo assim aprovou na CCJ por 44 votos a 22 na parte da tarde. Eu falei, não, isso não vai para frente. Só olhando, de longe. Aí, de repente, no mesmo dia, na sessão plenária, Hugo Mota organizou tudo e foi aprovado por 315 votos. Algo absolutamente inconstitucional, onde se uniram o centrão, se gritar pegar ladrão, e os extremistas. E aprovaram. Tão inconstitucional que praticamente no dia seguinte o Supremo Tribunal Federal derrubou, mas aprovou. Isso fala e depõe totalmente esse Congresso Nacional, onde para eles não interessa, minha opinião, não interessa a democracia. O que interessa é o toma lá da cá, é se os nossos interesses estão sendo satisfeitos, se aqueles que nós representamos estão tendo aqui aquilo que eles querem. Não interessa se é democracia, se não é democracia, não interessa. Tanto que essa união do centrão, de Hugo Mota com os extremistas, não foi para salvar Bolsonaro e todos os denunciados e, no caso, acusados já na ação penal para tentar suspender, porque sabia que não ia suspender, porque é absolutamente inconstitucional. Eles fizeram isso para quê? E até usar os extremistas para passar uma mensagem para o Supremo. Em relação ao quê? A festa do boi gordo, do desvio de emendas, onde tem mais de 70 deputados investigados, inclusive o atual presidente da Câmara e o antecessor. Então, assim, ali é muito difícil para o governo. O governo está tentando. O governo está jogando para ver se consegue não tributar mais os mais pobres e não cortar nos mais pobres.
e está jogando para ver se consegue tributar em quem tem. E que não vai fazer diferença para quem tem. É que nem eu falo. A crise para o pobre não tem o que comer. Aqui, a crise para o rico, ele só deixa de viajar de jatinho tantas vezes que ele viajava. Só isso, não vai mudar muito a vida dele. Só que a configuração do Congresso Nacional hoje não é boa. Não é boa para o governo. E eu, sinceramente, não sei qual seria a melhor estratégia. Se é para ir por tudo ou nada, ou ali tentando ver o que consegue, de fato, de verdade, aprovar. Porque ali não é fácil. E isso é democracia também. Porque o povo elegeu essas pessoas. Os deputados e senadores foram eleitos pelo povo. E a grande parte desses não estão interessados no povo. Estão interessados nos seus próprios umbigos e em representar aqueles que os colocaram ali. O agro que não é pop, a elite, o baronato, e para a manutenção dos privilégios. E sempre cortando no lombo do mais pobre. E o governo está tentando mudar isso. Só que não é fácil. Sinara. Por falar em agronegócio, eu acho que o grande problema aí está sendo justamente o agro, porque o Haddad tirou o IOF e colocou impostos sobre os subsídios ao agro, né? Subsídios ao agro, porque esse pessoal fala muito de Estado mínimo, mas para eles é Estado máximo. Então, o Haddad colocou uma pequena taxa, um pequeno percentual. 5% não é do subsídio, Sinara, não é do subsídio. Dos fundos de LCA. E LCI também. Fundos imobiliários. Exato. E fundos agrícolas. Da captação desses recursos que são colocados pelos bancos para as pessoas fazerem investimentos, muita gente tem LCA e LCI e nem sabe o que significa. O LCI é fundo imobiliário, o LCA é fundo agrícola. O que eles dizem? Porque como não que isso vai afetar quem está poupando, eles usam esse argumento, e que, ao mesmo tempo, vai aumentar o custo de produção. 5% da... 5%, a gente paga 27%. Exato. O pessoa paga 27,5%, né? Então, com certeza, o Hugo Mota está querendo agradar ao agro, né? Com tá aí de olho na bancada do agronegócio. E o setor financeiro, ao mesmo tempo, e o setor imobiliário também. E aí tem uma classe... Agora, a verdade é que ninguém mais põe dinheiro em poupança também, né? Porque poupança dá muito menos. Então, as pessoas colocam LCA e LCI. Isso vai atingir uma classe média que hoje, a quem aplica, não é só rico. Muita gente tem essa impressão. Isso não é verdade mais. Quem tem algum dinheirinho, até na Bolsa de Valores as pessoas estão aplicando. Eu conto uma história, somente na juventude. Tinha um caseiro de Gonçalves que trabalhava com a gente, caseiro, né? Não é o Marcos Caseiro, o doutor Marcos Caseiro, que ele aplicava na Bolsa. Ele aplicava na Bolsa. Isso disseminou, e, inclusive entre jovens, essa coisa virou Por isso que muitos jovens se tornaram neoliberais, porque eles estão no mercado financeiro. Virou moda, né? Virou. Investir um pouquinho, nem que seja um pouquinho, tá investido lá, tal coisa, né? Agora, assim, cara, o governo também, uma das propostas dele é exatamente as isenções, né? Isenções de várias situações aí tributárias que é feita para a elite, para o agro, e eles também não querem perder. Então, assim, essa luta, essa briga vai ser grande. E que eu acho que as redes sociais terão um papel preponderante nesse sentido, exatamente de esclarecer. Porque eu aposto com vocês que daqui a pouco vai aparecer um novo vídeo daquele esquema de fundo preto do Nicolas. Ele já deve estar fazendo esse vídeo já. Falando que é uma tentar, entendeu? Atacar a Haddad e todo, com aqueles factoides dele. Ele já está preparando. Então, o que tem que ser feito pelo governo?
já antecedendo, né, já agindo de forma antecedente e já informando as pessoas, explicando às pessoas o que realmente ele está querendo, que é não tributar e não fazer em cima dos mais pobres, em cima da saúde, da educação e notadamente, benefícios sociais, mas sim em cima de quem tem, que são os mais ricos, e que por isso tanta resistência. Isso tem que ser propagado, porque pode esperar, de hoje, geralmente eles gostam de publicar em sexta-feira, para pegar o final de semana, ele vai publicar um videozinho novo dele. Agora, muita gente, né, de que estuda comunicação, o próprio Janones, que esteve aqui, o Boulos, que agora começou essa viagem pelos estados para organizar aí os movimentos e tal, fala, não, porque a diferença é que a extrema-direita, eles se pautam num assunto e todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo vai gravar vídeo. Já era a hora de hoje, tá todo mundo explicando o que é a justiça tributária. É que é um tema também muito mais difícil, né, de trabalho, de explicar, mas assim, tinha que estar explicando que a proposta é justiça tributária, justiça fiscal, não é que é aumentar, é para não tirar da educação, da saúde, né, do pobre, do tirar de quem tem a dar. Teria que estar todo mundo postando um vídeo hoje, né, Andréia? Isso, eu até expliquei isso. Na minha live de hoje, de 8h30, eu expliquei essa briga, essa situação, que o governo está tentando colocar a progressividade, cobrar mais de quem tem mais, cobrar menos de quem tem menos, e que tudo isso já causou, já está ali, onde a extrema-direita levanta as cortinas de fumaça para a máscara não cair, né? Porque eles estão defendendo os mais ricos, eles estão em detrimento dos mais pobres, eles estão ali querendo causar balbúrdia, falando que o governo que está gastando demais, e tal e coisa, né? Então isso tem que ser feito, porque eu acredito que de hoje para amanhã o Nicolas solta um novo videozinho dele. Eu pensei exatamente nisso, André, quando vi ele brigando com a Haddad. Uhum. Pode preparar. Ô, Andréia, fazer uma pergunta aqui. Você sai candidata o ano que vem? Não. Não? Não. Você já... Não? Não. Desistiu dessa... Não. Goiás, eu sou de Goiás. Goiás é bolsonarista de tudo quanto é jeito. E é muito desgastante, sabe? Muito desgastante. A violência política, ela é muito grande. E muitas vezes você não tem um apoio do partido, de fato, de verdade. E muitas vezes você não entende, né? Quando você vai, você não entende como funciona. Por exemplo, a Justiça Eleitoral me pediu para devolver alguns dinheiros para eles, de situações que eu não sabia como funcionava. Você está entendendo? Aí acaba que você fica numa situação chata, por não conhecer, porque a gente não conhece. Quando você entra para ser candidato, é um outro mundo. Aí você acaba não tendo suporte contábil, jurídico e político. E isso, infelizmente, acontece, porque não adianta os partidos quererem colocar mulheres para ser candidata, gente. Porque aí coloca a mulher só para dar a cota. E a mulher acaba não tendo suporte jurídico, contábil, de como funciona um pleito eleitoral. Aí você acaba, às vezes, fazendo uma coisa achando que é certo e que não é. Aí depois a Justiça Eleitoral vem e te pega. Você fala, o que eu fiz, gente? Você nem sabe o que você fez. Então, assim, eu não quero. Sair por sair, eu não quero, sabe? Vou ter aqueles que eu vou apoiar. Como eu sempre falo, eu não sou neutra. Vou ter aqueles que eu vou apoiar, vou me posicionar, mas eu não quero. Maravilha. E uma superchat para a Andréia. Deixa eu ver aqui. E eu tenho a última pergunta antes de liberar a Andréia. Você foi candidata na última, André? Desculpa a minha ignorância. Fui, deputada estadual. Tive 400 e poucos votos. 400? Agora você está muito mais conhecida, né? Acho que foi 600. Não sei. Eu sei que eu fui, não na última, na outra, né? Não foi nessa agora, não, de 2024, não. Foi lá em 2022, né? Eu fui, mas é difícil. Para mulher, é tudo muito difícil, sabe? Muito mais difícil do que muita gente imagina. O professor Simões, Andréia, parece que as sugestões feitas por você e outros influenciadores ao Sidônio foram para o ralo. Depender do Congresso é batalha perdida, mas parece que esqueceram o povo nessa história.
Bom, eu não sei se foi por ralo, eu não sei se não foi por ralo. Eu sei de uma coisa. O nosso trabalho a gente tem que continuar fazendo. Em defesa da democracia, pela liberdade de fato e de verdade, com responsabilidade, não é? Pela dignidade da pessoa humana. E se cada um fizer a sua parte, já é o suficiente. Porque o governo sozinho também, ele vai poder muito pouco. Notadamente hoje, diante das redes sociais, que entram nas casas de todas as pessoas praticamente hoje. E enquanto a extrema-direita continuar pautando os assuntos nas redes sociais e conseguindo vencer os debates no sentido de maior visibilidade e visualização, é muito difícil vencer. Mas isso é uma situação progressiva, que passa, inclusive, pela educação das pessoas. As pessoas precisam conhecer mais, notadamente o direito, como funcionam as coisas, como funciona o sistema tributário, minimamente, não precisa se aprofundar, só para entender, para não ser enganado a partir de factoides, de mentiras e de fake news, de teorias de conspirações, muitas vezes deflagradas, por exemplo, como o próprio Nicolas Ferreira, ontem, e Carlos Jordi, fizeram na comissão ali, desinformaram de forma vergonhosa a população brasileira. São meias verdades. Eles contam só a parte e acabam ali induzindo as pessoas ao erro e levando as pessoas a um ambiente de mentira e de fake news. E, Andréia, você acha que o Bolsonaro vai ser preso esse ano ainda, depois que você viu dos interrogatórios? Está breve aí? Sim. Pelo andar da carruagem, né? Falta pouco agora. A parte mais, digamos, mais trabalhosa dentro de um processo é o interrogatório, essa parte e tudo. Então, falta pouco agora. Agora vai vir a parte das diligências complementares, alegações finais. Aí, antes da sessão de julgamento final, o próprio Alexandre de Moraes pode pedir alguma diligência, alguma situação, e não tem mais para onde correr, não. Eu acredito que ainda esse ano Bolsonaro vai para a cadeia. Você não acha que ele se deu mal fazendo aquelas piadas, chamando... Muito mal, muito mal. Bolsonaro se lascou e está, inclusive, uma guerra aí entre os bolsonaristas agora. Exatamente. Não sabe se continua apoiando Bolsonaro, se deixa Bolsonaro, porque Bolsonaro colocou a responsabilidade, segundo a própria palavra dele, nos malucos e naqueles que fizeram baderno, nos baderneiros, que ele chamou aquela galera do 8 de janeiro, que foi ali por causa dele, para se safar da cadeia. Então pegou muito mal, né? Aí a gente lembra de Lula. Lula sempre encarou o juiz e se colocou numa posição altiva, e Bolsonaro não. Bolsonaro praticamente lambeu as botas de Alexandre de Moraes, pedindo desculpa, e por 2 vezes ele pediu, pelo amor de Deus, para o Procurador-Geral da República. Tira o porrada e bomba, conversa para boi dormir. Se é que o boi tem insônia, na verdade eu acho que é para tocar gado. Andréia, muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigada, aqui hoje. Bom trabalho aí. Sigam a Andréia, o canal do YouTube Andréia. Andréia, você mora em que cidade aqui do... Goiânia. Ah, mora em Goiânia. Qualquer hora Goiás, Goiânia. Vou marcar com a Ava Santiago para a gente se conhecer. A Ava Santiago é maravilhosa. Adoro. Adoro. E a Sinara está em Brasília, então vocês estão perto. Opa, coisa boa. Estão perto. Estão perto. Obrigada, Andréia. Em Goiânia tem girassóis muito bonitos. Verdade. Aqui é a cidade de girassóis. Tem plantações de girassóis aqui. Muito bacana, viu? Meus queridos, minhas queridas, muito obrigada, viu? Obrigada, até a próxima oportunidade. Beijo, tchau, tchau. Com Deus. Tchau.